Torcedor, Igor Cairuz renova para 2026 e não agrada a parte da torcida. Vamos falar sobre esse assunto. Torcedor, o Sport tem 2 desfalques importantes contra o Ceará. O jogo contra o Ceará, quarta-feira. A gente vai falar também sobre isso. E Guto Ferreira, torcedor, Guto Ferreira assumiu o Remo no lugar de Antônio Oliveira e já ganhou quantas em seguida? Vamos falar sobre isso também depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você vem para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. E ripa o vídeo se você é leão para chegar para toda essa nação rubro-negra. Vamos lá, torcedor. Igor Cairuz terminava contrato agora em 2025, de dezembro. Ele não renovou para 2026 toda, para o final de 2026. Muitos torcedores do Sport ficaram divididos, não gostaram disso aí. Já está a renovação de Daniel Paulista, ou de Yuri, ou do diretor para 2026. Ou Daniel Paulista já deu o consentimento para Igor Cairuz. Agora Igor Cairuz vem fazendo esse ano, foi terrível Igor Cairuz. Assim, né, parte física, né, o ir subir, né, o vai e volta, né, o Igor Cairuz teve uma performance decadente esse ano. Pois é, torcedor. E a gente tem que lembrar de lateral esquerdo, a gente tem Felipinho, que está emprestado ao Juventude. Ao Juventude. E muita gente gosta muito mais do futebol de Felipinho, né? Pois é. E Everton também, lateral direito, está emprestado ao Juventude. Vamos lá, torcedor. O pessoal não gostou. Dois que renovaram, que terminaria esse ano, né? O Rafael Thierry renovou também para 2026. E o Igor Cairuz renovou. Rafael Thierry tinha renovado antes. E o Igor Cairuz renovou agora, essa semana. Agora. Vamos lá, torcedor. O que eu quero dizer aqui, a gente vai ter um jogo muito importante contra o Ceará. Eu não falo para sair da zona do rebaixamento, não. Porque eu não entendo qual é o campeonato do Sport, né? Eu não entendo. Mas vai ter um jogo com o Ceará às 8 horas da noite. Quarta-feira. A gente já não vai ter, por suspensão automática, Ramon Menezes e Rivera, o Pitbull raivoso. Rivera não vai estar. O Sport vai sentir, principalmente Rivera ali. E também o Ramon Menezes, que vem fazendo ali uma zaga muito boa, né? Muito boa aérea por baixo, muito aguerrido. E Rivera é aquele Pitbull ali que vai fazer uma falta grande nesse jogo. Mas eu queria perguntar a Daniel qual o campeonato dele. Porque quando ele jogou contra o Palmeiras, levou de 3, ele disse que não era o campeonato dele, pela pontuação do Palmeiras. Qual o campeonato dele? Pega o Fortaleza, perde. Perdeu para o Juventude. Vai jogar com o Ceará. Eu quero saber qual o campeonato dele, porque ele pelo menos tem uma métrica, um objetivo, um sentido, né? No campeonato. Está sem sentido. Por exemplo, pelo menos para sair da lanterna. Eu quero saber qual o time que ele acha compatível ao campeonato dele. Eu acho que o campeonato dele deveria ser os 4, 5 clubes aí que estão pro descenso, né? O Ceará, o Vitória, o Fortaleza, o Ceará não, o Fortaleza, o Vitória, né? O Juventude. Esse é o campeonato dele, né? E o Ceará tem um time limitado, também é o campeonato dele. Porque a gente vê o orçamento e vê o elenco do Ceará é incompatível ao do Fortaleza, do Sport, ao do Vitória e ao do Juventude. E o Santos vem mais ou menos aí o elenco do Santos e do Vasco. Mas vamos lá. Então, Johan tá fazendo tratamento porque sentiu o adutor. E também o Arderlan, lateral direito. Pode ser também essas faltas de... O que acontece, torcedor? O que acontece é que eu vou explicar porque tudo tem pressão. Guto Ferreira, por exemplo. Guto Ferreira pegou o Remo de Daniel Paulista, começou o campeonato, e o Remo que Antônio Oliveira passou 3 meses. Daniel Paulista saiu na 6ª posição, o Remo estava e veio para o Sport. Antônio Oliveira assumiu por um período de 3 meses e botou na 9ª posição. Guto, o Gordiola, chegou e já ganhou 3 partidas em seguida. Você entende isso? A métrica, o objetivo, a pressão. Guto tem pressão. O primeiro jogo dele foi com o CRB. CRB.
Então ele ganhou lá no Mangueirão de 4-2, depois saiu fora, ganhou de virada do Operário e também ganhou agora do Atlético Paranaense, que é um elenco muito bom para a Série B. O Atlético Paranaense ganhou lá dentro do Mangueirão, né? Ganhou ontem de 2-1 no jogão. Então o Guto está com três partidas, 3 vitórias, 100% de aproveitamento do Remo. Nem Daniel Paulista chegou a 2 vitórias em seguida. Tá entendendo? Então, ele tá agora aqui, qual o objetivo do esporte? Vender o mando de campo. Vender o mando de campo, o que mais envergonha é o Flamengo, que é um clube gozador com o esporte. É um Flamengo que tenta tirar os direitos de título do esporte, né? E ainda mais pega o esporte na lanterna. Você entende uma coisa? Vai ser assim, ó, dia 1, veja novembro como vai ser tenebroso. Dia 1, o esporte joga contra o Flamengo no Rio. Imagina, Daniel Paulista medroso, tranquilo, né? Com linhas baixas, vai levar uma pressão, um sufoco, né? Uma enfiada ali. Aí depois, dia 5, o esporte vem pro Juventude, jogar com o Juventude, aqui na Ilha do Retiro. E o Atlético Mineiro, que é o pior time do retorno, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o pior time do retorno. E o Juventude, qual é o nosso campeonato? Dia 5, Juventude, dia 8 de novembro, Atlético Mineiro aqui, né? E dia 13, o jogo que seria na Ilha do Retiro foi para a Arena. 30% não vai dar mais, porque foi terceirizado a uma empresa de eventos que vai vender o jogo à torcida do Flamengo, mas 30%, mas fora os camarotes, fora as cadeiras prêmios, fora espaços ali perto do gramado, que vai ter torcedor do Flamengo em todo canto ali, bicho. Vai chegar a mais 40%, se a gente for pegar no grosso, para a torcida do Flamengo. E o pior de tudo isso é que o esporte está na lanterna, não tem pressão em cima de diretor, não tem pressão em cima de presidente, não tem pressão em cima de Daniel, não tem pressão em cima de jogador para sair da lanterna. A torcida do esporte se acomodou com esse fracasso da lanterna, de recorde nacional. Daqui a pouco está batendo recorde internacional de lanterna. E mais tempo com a lanterna na mão. Daqui a pouco o esporte vai terminar o campeonato todo com a lanterna na mão. E Daniel Paulista não pode, dentro dos 4 clubes aqui, ó, que é compatível ao elenco do esporte, em folha e em elenco, o Vitória, time horrível. A própria, vai lá perguntar à torcida do Vitória se o time é bom, vai dizer que é horrível, o centroavante, os laterais. O Fortaleza, vai perguntar ao torcedor do Fortaleza se o elenco lá é bom, vai dizer que é terrível, velho. O Juventude, que você vê o jogo do Juventude, você vê, então, e qual os objetivos do esporte? Não tem nenhum de sair da lanterna, não tem nenhum desses clubes é o campeonato dele. Nenhum desses clubes Daniel tem objetivo, como o Guto teve objetivo e já está sendo ovacionado, porque ganhou. Então é isso aí, torcedor. A gente lamenta a situação que o esporte está vendendo o mando de campo para a torcida do Flamengo vir humilhar o esporte. Vir humilhar o esporte porque está na lanterna, é o fato. É isso aí. Valeu, torcedor. Desistir, a gente tem conversado a semana toda que, independente da nossa situação, a gente não pode entregar, tem que buscar força onde não tem. E acredito que hoje foi assim, a nossa torcida não apoiou até o final. Acredito que esse espírito de quando a gente tomou o gol é o espírito que a gente tem que jogar mais aqui em casa, de se expor mais.